there, good morning, how are you? Como estão? Gente, então essa unidade que a gente está trabalhando, ela não traz nenhuma novidade, né? A gente não tem nenhum tempo verbal novo. Na verdade, ela traz vários que a gente já trabalhou, só que a diferença é que agora eles são trabalhados de forma conjunta. A gente tem que aprender a identificar e a utilizar eles de forma conjunta, né? Em vários... no mesmo contexto, digamos assim. Então, eu fiz uma apresentação aqui, né? Um slide. We have an overview of past tenses. What past tenses do you know? So, we will talk about the past simple or simple past, past continuous, past perfect, and past perfect continuous, né? O passado simples e o passado contínuo são mais tranquilos, porque a gente aprende mais lá na frente, né? São tempos verbais mais iniciais. O passado perfeito a gente trabalhou ano passado, né? Então talvez ainda esteja mais fresco na memória. E o passado perfeito contínuo aí dá uma dificultada. Porém, eles são bem similares. A partir do momento que a gente aprende a utilizar um, fica bem mais fácil a gente aprender o outro, né? Então, aqui é uma breve revisão mesmo. It's a brainstorm, né? We have everything together about all the past tenses, ok? Então, como eu tenho past simple aqui, quando que eu vou usar? We use it for past actions, which happen one after the other. Então, são ações do passado que aconteceram uma antes da outra. Por que uma antes da outra? Porque quando a gente aprendeu lá o passado perfeito, a gente sabia, né, que quando eu tinha duas ações no passado, dois acontecimentos no passado, aquela que aconteceu primeiro, ou seja, a mais antiga, a gente vai usar o past perfect. E a que veio depois, a gente vai usar o past simple, né? Então, a gente tem essa diferença na sequência dos acontecimentos. A gente vai utilizar tempos verbais diferentes, né? Usamos para complete action or event which happened at a state past time. Então, uma ação que foi completa, um evento que aconteceu em um tempo definido, né, no passado. E action which happened at a definite time, although the time isn't mentioned. This action isn't connected with the present. Ou quando eu não menciono quando aconteceu, porém essa ação não tem conexão com o presente, com o agora, né? Ela não tem uma continuidade, digamos assim. Então, nós temos 3 exemplos ali, né? She wrote the letter, put a stamp on it and posted. She called an hour ago and Shakespeare wrote a lot of plays. Lembrando que o passado simples, a gente vai utilizar só o sujeito e o verbo, aquele verbo conjugado no passado, né? Aí nós temos os 2 tipos de verbos da língua inglesa, que são os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares no passado, a gente acrescenta o ed no final. Os verbos irregulares, a gente tem uma mudança, né? Geralmente a gente utiliza a nossa tabela para consultar, né? Então, o past continuous também já sabemos o seu uso, né? Action in the middle of happening at a state past time. É quando a ação está em acontecimento, ela estava em acontecimento e geralmente ela foi interrompida por outra coisa, né? Eu estava assistindo televisão quando meu amigo me ligou. Então, I was watching TV when my friend called me, né? Past action in progress, interrupted by another past action. Então, como eu mencionei, em progresso, interrompida por outra ação no passado. Ou, ainda, 2 or more contemporary past actions. Quando eu tenho 2 ou mais ações no passado que estavam acontecendo simultaneamente, né? Ao mesmo tempo. Aí, nós temos exemplos aqui. He was playing tennis at 4:30 yesterday. While I was getting dressed, the bell rang, que é quando a gente tem aquela ação que interrompe a outra, né? E while I was sunbathing, Tim was swimming. Lembrando, então, que o passado contínuo, a gente vai ter aquela estrutura de sujeito, mais o verbo to be no passado, mais o verbo acompanhado do ing, né? Porque é uma ação em continuidade.
I was studying. Agora sim, past perfect. Aqui a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção, né? Então, eu tenho o passado perfeito, ele tem uma estrutura um pouquinho mais complexa do que os outros, né? E a gente vai ter o uso ali. Past action which occurred before another action or before a stated past time. Então, uma ação no passado que aconteceu antes de outra ação no passado, né? Complete past action which had visible result in the past. Uma ação completa no passado que teve um resultado visível no passado também, né? Ou seja, aconteceu no passado, acabou e eu tenho um resultado lá no passado, né? As the past equivalent of the present perfect. Então, ele é parecido com o presente perfeito, porém a gente está se referindo ao passado, né? Temos exemplos ali. He had left by the time I got there. Então, lembrando que aqui eu vou ter um sujeito, eu vou ter o had, porque é no passado, né? E eu vou ter o meu verbo principal da frase conjugado no particípio, tá? Então, se ele é irregular, ele vem lá na terceira coluna da nossa lista, né? Particípio. Se ele for regular, ele continua com o ed no final. He had left by the time I got there. Então, ele já tinha ido embora, ele já tinha saído a hora que eu cheguei lá. Foi uma ação que aconteceu antes de outra ação no passado, né? I was sad because she had failed the test. Então, she. She was sad because she had failed the test. Então, ela estava triste porque ela tinha tinha reprovado no teste, na prova. Então, eu tô dando, né, um resultado visível que veio depois dessa outra ação. Então, essa primeira ação, past perfect, né? Ela estava triste porque tinha reprovado na prova. Eu tô dando motivo para ela estar triste, né? E he couldn't find his watch, he had lost it. Então, ele não conseguia encontrar o seu relógio, ele tinha perdido. Antes de não conseguir encontrar, ele tinha perdido. Então, ele tinha perdido, veio no past perfect, ok? Primeira ação acontecer no passado, past perfect. Segunda ação, aí a gente vai usar o simple past, ok? Do you remember? Todos lembrados disso? Falamos bastante no passado, né? Agora, o past perfect continuous. Quando que eu vou usar o past perfect continuous? Action continuing over a period up to a specific time in the past. Então, uma ação contínua em um período de tempo, num tempo específico no passado. Então, eu vou falar de uma ação que estava em continuidade, mas ela é do passado, não é mais do presente, né? Então, she had been working as a clerk for 10 years before she retired. É for, né? Aqui acabou trocando, não sei porque tá for. Então, ela estava trabalhando, né? Como recepcionista por 10 anos antes dela se aposentar. Então, ela se aposentou depois, né? Por isso que vem com o past simple. Só que a ação que aconteceu antes, ela estava em continuidade. Então, eu não vou usar o past perfect simple. Eu vou usar o past perfect continuous, porque era uma ação em continuidade. Durou um período de tempo, né? E a estrutura dele, do past perfect continuous, vai ser o had, né? Vai ser o be no particípio, que agora é perfeito, né? Então, been. E depois eu vou ter o verbo principal com o ing. Então, tem uma estrutura ainda mais complexa, mais longa, né? Também podemos utilizar para past action of certain duration which had visible results in the past. Vocês viram como os tempos perfeitos, eles envolvem resultado, né?
A questão de ser contínuo é porque ele envolvia um resultado. Então, uma ação no passado, que teve um certo tempo de duração e que teve um resultado visível ainda no passado. Né? They were wet because they had been walking in the rain. The fact that they had been walking in the rain got them wet. Né? Eles ficaram molhados por estar caminhando na chuva. Caminhar na chuva aconteceu antes e era uma ação contínua, tá? As the past equivalent of present perfect continuous. Então, ele é equivalente ao presente perfeito contínuo, né? Como eu coloquei disponível para vocês um vídeo que eu tinha feito para M2, que está trabalhando com o presente perfeito simples e o contínuo, né? Acabei utilizando o mesmo material que eu já tinha produzido. O vídeo anterior, que vocês vão assistir a esse, a gente fala dos presentes dos present perfect, né? Os past perfect é super parecido, porém agora estou me referindo ao passado. She went to the doctor. Her leg had been aching for 10 days. Então, ela foi ao médico. Esse foi o resultado. Ela foi ao médico. Mas o que gerou esse resultado aconteceu antes e era uma ação contínua. Por isso, estou usando o past perfect continuous, né? Her leg had been aching for 2 days. O fato da perna dela estar doendo por 2 dias foi o que fez ela ir até o médico. Ok? Did you get it? I hope so, né? Gente, qualquer dúvida que vocês tenham, não tô conseguindo acompanhar a aula, tô me sentindo perdido em algum conceito, ou não consigo resolver algum exercício, whatever you want, entre em contato comigo, me envie e-mails, tá? Infelizmente, esse é o nosso único meio de comunicação no momento. E eu preciso ter um feedback, né, de como vocês estão, se vocês estão acompanhando, se está dando certo, se está fluindo, ok? Então, não deixem de perguntar e não deixem de enviar os trabalhos e atividades também, porque neste momento é a nossa única avaliação, né? Nossa única forma de avaliar se vocês estão realizando as atividades ou não, ok? Deixei lá no planejamento de aula para vocês uma proposta de atividade, de prática para hoje, né? Que vai envolver, então, a retomada desses tempos verbais que a gente falou. Eu quero que vocês façam um resumo deles, de quando eu uso cada um deles, né? Me explicando pelo entendimento de vocês. Pode ser em português, né? O meu entendimento de quando eu uso esse tempo verbal. E falando também um pouquinho da estrutura, né? Como a gente sempre faz. Eu boto o sujeito, eu boto o have, eu boto o had, o verbo no passado, no particípio. Como que fica a estrutura? E exemplos também criados por vocês, tá? De preferência, o mais próximo possível da realidade de vocês. Vocês podem fazer frases reais sobre vocês. Não esqueçam de fazer nas formas positivas, negativas e afirmativas, tá? Bem completinho para ser enviado pelo meu e-mail, tá explicadinho lá no planejamento, tem a data, tem a deadline, né? Até quando vocês podem me enviar o prazo dessa atividade. E qualquer dúvida, entre em contato comigo, ok? See you, bye bye. I miss you and miss the classroom. Bye.